A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagem suja dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Tá ligado que não é fácil, né, mano? É, mano. Se liga aí. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Só cego não vê. Que vai de graça pro presídio e para debaixo do plástico. E vai de graça pro subemprego e pros hospitais psiquiátricos. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Dizem por aí. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Brasil, 1888. A Lei Áurea foi instaurada, dando, tardiamente, liberdade aos negros. Fomos o último país a abolir a escravidão. O país que mais importou negros da África. O país mais negro das Américas. Somos o país que mais mata o povo negro. Quando houve a abolição da escravatura, ela aconteceu de forma injusta, sem nenhum tipo de compensação ou justiça para com aquele povo que foi tão escravizado. Negros não estavam mais em regime de escravidão, mas isso não significava que os negros eram finalmente livres. Então, nessa pergunta, como é o racismo e como atua, eu faço referência ao Silvio Almeida, que ele tem uma obra chamada Racismo Estrutural, onde ele vai falar que o racismo se refere a uma estrutura, né, que é focado na discriminação em relação à raça. E, claro, ele tem diversos tentáculos. Por exemplo, ele vai se apresentar de modo individual, mas também de modo estrutural. E aí eu queria reforçar essa pergunta, né, anterior, né, o que é o racismo, que não é uma questão apenas de um modo de enxergar a realidade, mas também é um crime, né, que é inafiançável e imprescritível. Então, assim, desse modo, é importante também conhecer a lei, né? E aí a gente pode falar, né, se fulano X ou cicrano sofre o racismo, o que deve fazer é chamar a polícia. O que é racismo estrutural se refere, então, a um dos tentáculos do racismo.
E aí a gente poderia pensar esse conceito a partir de exemplos. Então, se pensarmos, por que as mulheres negras são aquelas que mais pagam tributos no Brasil e são as que têm os menores salários? Ou pensar porque, por exemplo, na universidade, nós não temos pessoas negras ocupando ou na política e N situações. Ou seja, por que essa invisibilidade, por exemplo, do negro no campo do conhecimento, né, na educação, e porque nós temos um encarceramento em massa? Ou seja, seria pensar, porque nós temos mais pessoas negras aprisionadas e menos pessoas negras nesses espaços que eu acabei de comentar. No Brasil, os primeiros movimentos antirracistas se formaram no século XX, motivados por uma necessidade de lutar contra a segregação racial vista no país durante as primeiras décadas pós-abolicionismo. Movimentos como a Frente Negra Brasileira reivindicaram os primeiros direitos civis para os negros no Brasil, mas foram extintos durante a ditadura de Vargas, com a instauração do Estado Novo, na década de 30. Seu Leite, seu José Correia Leite, como é que o senhor vê essa interação entre nós, os militantes do momento, que buscamos a nossa memória no passado? Como é que o senhor vê essa interação do senhor, que foi um militante, um homem que segurou na cabeça ao longo dos anos 20 e 30? Como é que o senhor vê essa interação que nós estamos buscando hoje, para conhecermos melhor a nossa história? Não há ligação entre o que foi feito no passado e com o que estão se fazendo no presente. Não há uma ligação, infelizmente, né? Mas eu sou, como se costuma dizer, uma espécie de patriarca, né? Eu sou o mais velho de todos, né? Então eu sou mais velho do que o Raul, do que o Henrique, e comecei mais cedo, né? Mas que em 1924 nós fundamos um jornal e já estava militando, né? Embora não com a mesma intensidade de anos mais tarde. Eu vou retomar um pouco na parte que o senhor Correia Leite colocou que não há ligação, né? E colocar que há essa ligação. E como exemplo eu vou citar, no início de 72, mais ou menos, 1972, eu, mais um companheiro Rafael e o Nininho, né? A gente se reuniu para discutir, né, a situação do negro. E a gente pensava, inclusive, que a gente estava inventando o movimento negro ou qualquer coisa desse tipo. Quando, de repente, a gente começou a buscar as informações, começou a ter contatos e descobrir que já haviam sido feitos outros trabalhos. A gente ficou sabendo da questão da Frente Negra Brasileira, trabalhos que foram realizados pela Associação Cultural do Negro, né? E nós buscamos as pessoas. Então conversamos com o senhor Correia Leite, o senhor Henrique Cunha. Então de repente a gente começou a levantar informações, né? E ficou claro para a gente que na realidade é que a questão não é que não há uma ligação. O que falta é memória da população negra, né? Aos poucos, o negro brasileiro vai tentando recuperar e determinar qual a sua verdadeira imagem. Há muitos anos, sempre em toda a história do Brasil, essa imagem era determinada por aqueles que sempre nos exploraram, sempre nos oprimiram, desde os tempos da escravidão. Nós passamos hoje, fizemos aqui o vídeo Frente Negra, realizado por mim e pelo Iedo, e nesse vídeo nós conseguimos o depoimento histórico, uma coisa gravada, temos muito tempo de gravação, conseguimos editar em 20 minutos de vídeo, a história da Frente Negra Brasileira, a maior organização negra que já houve nesse país. Chegou a filiar mais de 200 mil pessoas, numa época em que não havia nenhum partido político de expressão nacional que congregasse nem a metade disso. Após a queda da ditadura de Vargas, surgiram novos movimentos, como a União dos Homens de Cor, fundada em 1943 por João Cabral Alves, e o Teatro Experimental Negro, em 1944, por Abdias do Nascimento, que buscava trazer o negro para dentro dos espaços artísticos e acadêmicos. A luta antirracista começou a partir do sonho do povo negro por liberdade.
A luta começou quando nossos antepassados cantaram suas músicas e louvaram seus deuses. Arte e fé sempre foram meios de resistência. Olha, os objetivos, né, eu creio que, de forma bem genérica, o objetivo do movimento antirracista é, antes de tudo, né, o fim das hierarquizações por raça, né? O fim da discriminação, né, porque quando a gente fala de racismo, a gente não está tratando de um preconceito, né? Preconceito é não gosto de pessoa que se comporta assim, isso é um preconceito. Agora, a discriminação, né, a partir da raça, ela gera a separação dos lugares, ela gera a exclusão, né, de direitos, a discriminação ela separa, né? Então a discriminação é algo mais, digamos assim, físico, elaborado. Então o objetivo do movimento antirracista, né, falando de forma genérica, é justamente combater e extinguir as hierarquias baseadas na raça. Eu acho que, de forma geral, pelo menos no Brasil, não tenho como falar do movimento antirracista no mundo todo, né? No Brasil, pelo menos, do ponto de vista do acesso a direitos como educação, ensino superior, né? Direitos sociais, né, relacionados a acesso, permanência, alimentação, né? Eu acho que existem vários objetivos que vêm sendo cumpridos, apesar de constantemente se tentar desmanchá-los, né? Então você tem hoje em dia uma população negra que, apesar de não ser o ideal, está presente em muito mais espaços da sociedade em que ela estava presente há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás. Então eu acho que isso é uma grande conquista, né? Se a gente pensar que hoje em dia, sei lá, o Instituto Federal de São Paulo do Potengi elabora uma banca de heteroidentificação para evitar que existam fraudes no acesso à população negra às suas vagas que são reservadas, né, por direito. Então, o mundo ocidental branco inventou o termo raça e hoje a gente usa o termo raça, né, de uma forma diferente do que eles pensaram. Eles pensaram o termo raça para separar e hoje a gente usa o termo raça para garantir direito. Na segunda metade do século XX, na década de 60, movimentos antirracistas no Brasil ganharam novas influências e referências, como o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos e a luta africana contra a segregação racial e libertação das colônias, o apartheid. Meio a estes movimentos, destacam-se personalidades como Rosa Parks, Martin Luther King, Nelson Mandela e Abdias do Nascimento. Happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Five score years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity. But 100 years later, the Negro still is not free. 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty,
in the midst of a vast ocean of material prosperity. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Nos anos 1970, surgiu a fundação do Movimento Negro Unificado. Este se afastou da visão dos movimentos anteriores, que buscavam a integração do negro a um modelo social já visto antes. Ao receber influências internacionais, principalmente das ideias marxistas, o Movimento Negro Unificado tinha uma postura muito mais radical contra o racismo. Para eles, capitalismo e racismo estão entrelaçados. Se a sociedade, da forma como ela existe hoje, economicamente organizada da forma que ela existe, em que ela naturaliza a exploração, em que ela se sustenta a partir de uma ideia falsa de mérito, em uma sociedade em que os preceitos liberais predominam, né, neoliberais predominam, dificilmente o racismo será extinto, porque eles estão atrelados. Né? O principal motor do mundo liberal é a exploração dessas pessoas. Para mim, assim, você pode até atenuar as condicionantes do racismo em uma sociedade liberal, né, numa sociedade neoliberal, mas eliminar não, porque a própria gênese do capitalismo como a gente conhece, do mundo neoliberal, está atrelada à escravidão e à subalternização dessas pessoas, ou seja, sem escravidão não existiria as conquistas do capitalismo como a gente fala hoje, né? Riqueza, comércio em larga escala. Para que exista toda essa riqueza produzida, tem que existir alguém que está subalternizado trabalhando. E essa população em geral, né, e aí eu não desprezo de forma alguma a existência de um trabalhador precarizado, pobre e branco, mas em grande parte na realidade de um país, né, de herança colonial como o nosso, quem está atrás do balcão de uma loja, em cima de uma moto, de um aplicativo, em grande parte é uma população parda e preta, como muitos dos alunos que eu encontro aqui. Atualmente, a luta antirracista se faz presente nas escolas e universidades, através dos grêmios estudantis e núcleos de valorização cultural. Hoje, já se vê um número muito maior de negros dentro dos espaços de educação e das instituições públicas, graças a uma das mais importantes conquistas do movimento negro, as cotas raciais. Em relação a pensar a questão das conquistas, né, a partir desses movimentos ao decorrer do tempo, nós poderíamos citar 2 conquistas importantes, que são a lei de cotas, né, que elas são extremamente importantes para a permanência, que não é a questão de um favor, né, de um presente aos negros, pardos ou indígenas, mas sim uma política de reparação, de afirmação. E outra conquista também muito importante é aquela que eu comentei no início, que tem a ver com a obrigação de estudos afro-brasileiros e indígenas na escola. Muitos movimentos sociais auxiliaram a consolidação do movimento negro. De feministas a operários, todos incorporaram em seus ideais, em suas discussões, o fato acerca da existência do indivíduo negro.
Qual o papel dos brancos na luta antirracista? É perceber que a questão do racismo, o problema do racismo não é um problema do negro, né? É um problema da sociedade e que, desse modo, clama, né, ou convida o branco a repensar a branquitude. E também faz com que nós pensemos, né, que, de acordo com uma filósofa brasileira também, que ela fala que não basta apenas não ser racista, né, que é um argumento bem forte, né, na atualidade. Também é importante que os brancos, né, cada vez mais se comprometam com práticas antirracistas. Então, é levar a pergunta para a sociedade, né, e perceber que é um problema do todo e que o branco, né, está correlacionado, sem dúvida nenhuma. Né, se podemos acabar com essa questão, né, do racismo, se terá um momento, assim, um ápice no fim, né, dessas desigualdades e nessa fisura mesmo em relação aos direitos humanos. Eu procuro ser realista, né, diante do quadro que nós observamos, né, se pensar que no Brasil nós temos o genocídio, né, de jovens e crianças, isso é muito sério, né, porque são corpos já matáveis, né, se pensar em termos de periferia. O que eu acho que é mais importante pensar nessa questão é de enxergar o problema enquanto problema. É perceber que no Brasil existe racismo, então aí seria um contraponto de pensar a questão da democracia racial. Então o racismo no nosso país existe, nós precisamos enxergar. Eu acho que enxergar o problema é o primeiro passo. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a